Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 13. Sal e luz. Vós sois o sal da terra. No último estudo, terminamos a primeira parte do Sermão da Montanha, que são as conhecidas bem-aventuranças. Foram 9 recompensas que Jesus prometeu aos seus verdadeiros seguidores por todos os sacrifícios pessoais e sofrimentos que passariam neste mundo por causa do amor e fidelidade demonstradas ao seu Mestre. Jesus terminou as bem-aventuranças nos encorajando com a informação de que, muito embora aquilo que passamos aqui por sua causa é motivo de tristeza, devemos lembrar que muito em breve tudo isto passará, e então nos veremos em um local onde viveremos eternamente, livre de todo tipo de sofrimento. Verso: Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 12. Duas metáforas para descrever a função dos cristãos na terra. Logo após as bem-aventuranças, Jesus continuou o seu diálogo com os discípulos, nos dando uma explicação do porquê é necessário que aqueles que foram separados do mundo para a vida eterna vivam de uma forma tão diferente dos demais. Para que ficasse bem claro, Jesus usou de 2 metáforas, sal e luz. O sal, porque conserva, e a luz, porque ilumina. Neste estudo, lidaremos apenas com as implicações da primeira. Verso: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna inútil, grego moreino, tornar-se idiota, tornar-se inútil, com que se há de restaurar-lhe a força para conservar? Não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5, 12 e 13. Além desse verso, o qual Jesus utilizou da metáfora do sal como um conservante, o evangelista Marcos menciona Jesus também utilizando da mesma metáfora do sal, porém como tempero e em um outro contexto. Verso: Bom é o sal, mas se o sal perde o gosto, grego analos, insípido, sem gosto, como porás o sabor de volta? Tende sal em vós mesmos e mantenha a paz uns com os outros. Marcos 9, 50. Observe que, embora nos 2 versos lemos a mesma palavra insípido ou sem sabor em várias versões da Bíblia, o original nos mostra que o verbo moreino e o adjetivo analos possuem significados bem diferentes. Mas este versículo de Marcos não faz parte desta série e o cobriremos em um outro estudo, se o Senhor nos permitir. Mais análises do original grego.
Continuando a exegese dessa passagem sobre o sal, e conforme já mencionado acima, o verbo que normalmente é traduzido como se tornar insípido ou sem gosto, grego moreino, deveria ser corretamente traduzido como se tornar inútil, grego andetoalas moranthi, literal, mas o sal tornasse inútil. Todas as outras vezes que este verbo foi usado na Bíblia, seja no Novo Testamento ou no Velho, a Septuaginta, o significado foi se referindo às pessoas se tornarem tolas ou fazer algo tolo, ou seja, algo inútil. Segundo Samuel 24:10, Isaías 19:11, Isaías 44:25, Jeremias 10:14, Romanos 1:22, 1 Coríntios 1:20. Este mesmo significado pode ser observado também nos escritos clássicos gregos da mesma época. Entendemos então que o que Jesus disse foi: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se torna inútil, como se pode voltar a ser sal e ter de novo a sua força? Mateus 5, 12 e 13. Esta força, grego isrio, ter força, ser inteiro, prevalecer, a que Jesus se refere é a força de preservação do sal, que era de suma importância no período bíblico, e não se refere ao sabor característico do sal. Se o que Jesus tinha em mente fosse recuperar o sabor do sal, o verbo usado seria artio, temperar. Ver o uso de artio em Marcos 9:50, Lucas 14:34 e Colossenses 4:6. E não o verbo isrio, que significa ter força, ser capacitado, ser forçado ou prevalecer. Vê o uso de isrio em Marcos 2:17, Gálatas 5:6, Hebreus 9:17 e Apocalipse 12:8. Nenhum destes possíveis sentidos do verbo pode ser traduzido como se tornar insípido. Mas dizer que o sal perdeu a sua força para conservar ou preservar faz todo sentido. Em última análise, porém, não faz muita diferença se falarmos que o sal se tornou insípido ou sem força para conservar, pois na prática estamos falando da mesma coisa. Mas é simplesmente uma questão de procurar ser fiel ao máximo às palavras de Jesus e não se sentir na liberdade de mudar isto ou aquilo, ainda que com boas intenções. Como pode o sal perder a sua força? Uma possível explicação. No Sermão da Montanha, Jesus descreve uma situação comum na época em que o sal era a forma mais usada para conservar alimentos perecíveis, especialmente peixe e carne em geral. Se o dono de uma casa não protegesse devidamente os sacos de sal no seu depósito, com o tempo, a chuva e a umidade poderiam lavar o cloreto de sódio do sal, e o que sobraria nos sacos seria apenas as impurezas que porventura estivessem agarradas ao sal, como terra, areia e outras sujeiras. E ainda que restasse um pouco de sal entre o resíduo, ele não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5, 12 e 13.
como preservamos a retidão de Deus. Mas voltando ao assunto principal deste estudo, quando observamos a continuação deste início do Sermão da Montanha, que começou com as bem-aventuranças e que seguiu até a falsa religião dos fariseus, no verso 21 do capítulo 5 de Mateus, torna-se óbvio que somos o sal da terra por dois motivos, ambos ligados à preservação da retidão de Deus mencionada no verso anterior. Primeiramente, preservamos a retidão de Deus contra aqueles que imaginam que a vinda de Jesus de alguma forma cancelou os preceitos de Deus. Verso: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas? Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5:17. E em segundo lugar, preservamos a retidão do Senhor contra aqueles que distorcem a santa palavra de Deus para o seu próprio benefício. Verso: Pois eu vos digo que se a vossa retidão não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. As verdades de Deus em um mundo de mentiras. Deus sempre manteve um pequeno grupo de pessoas na terra responsável por preservar e disseminar as suas verdades. Este pequeno grupo sempre viveu em um nítido contraste com o resto da população, que baseia a sua forma de viver não nas verdades de Deus, mas sim nas mentiras de Satanás. O mundo em que vivemos está imerso por completo nas ilusões criadas pelo inimigo. E se Deus não providenciasse um pequeno rebanho, Lucas 12:32, que retivesse a sua verdade e a repassasse aos demais, todos nós estaríamos presos nesta prisão satânica e viveríamos para sempre, crendo erroneamente que este mundo de podridão ao nosso redor é de fato o verdadeiro mundo, que sempre foi e sempre será assim. Ou seja, a grande tarefa do inimigo é fazer com que todos nós nos conformemos com o ambiente em que vivemos e não tenhamos nenhuma esperança em um futuro melhor. O mundo segue rumo à completa podridão. O sal, que somos nós, conserva o mundo para que ele não apodreça de vez. Ao mantermos as nossas vidas em harmonia com as santas palavras de Deus, ao mostrarmos ao mundo que é possível sim viver em obediência a tudo aquilo que o nosso Criador nos instruiu, e ao repassarmos para o mundo tudo aquilo que recebemos do nosso Pai, o seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia, o seu perdão e a sua bondade, então estamos de fato atuando como sal e impedindo que a terra caia em completa putrefação. O alerta de Jesus diretamente para nós que somos seus seguidores. As palavras de Jesus neste estudo, infelizmente, também contêm um alerta. Verso: Se o sal se torna inútil, com que se há de restaurar-lhe a força? Mateus 5:13. Se nós, que atuamos como conservantes da terra através da nossa vida em obediência a Jesus,
João 14,15. Através do nosso viver separado de tudo aquilo que não exalta o nome do nosso Deus, 1 João 2,15. Através de um viver onde o eu foi sacrificado por causa do nosso amor a Jesus, Mateus 10,37. Se abandonarmos este viver, que é exatamente o diferencial entre nós e os outros habitantes da Terra, então nos tornamos inúteis na nossa função de conservantes do planeta. Perdemos a força de preservar a característica do sal e não temos como recuperá-la. Verso: com que se há de restaurar-lhe a força? Se o cristão deixar de ser sal, não tem como voltar ao que era. As últimas palavras de Jesus neste verso são arrasadoras. Com que se há de restaurar-lhe a força? Não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Com estas palavras, Jesus remove toda a possibilidade de que o homem que faz parte do povo de Deus o abandone e depois retorne. Este é um ponto muito difícil de aceitarmos, mas as palavras de Jesus não deixam a menor dúvida de que é possível alguém atuar neste mundo como um instrumento de Deus para o bem dos outros, ser sal na terra, mas mesmo assim, através do descuido com seu próprio relacionamento com Deus, deixar de ser um dos salvos do Senhor, deixar de ser sal. O nosso irmão Paulo era cuidadoso para que isto não ocorresse com ele. Verso: depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. 1 Coríntios 9:27. Ver também Hebreus 6, 4-6 e 2 Pedro 2, 20 e 21. Mas nem precisamos de Paulo ou Pedro para endossar esta verdade, já que o próprio Jesus nos descreveu um grupo de supostos cristãos que, muito embora demonstrem sinais de conversão, são de fato desconhecidos de Jesus. Verso: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a desobediência à lei. Mateus 7, 22 e 23. Ver também Mateus 13, 20 e 21 e 1 João 2, 19. A responsabilidade que Deus deu aos seus verdadeiros filhos neste mundo. Queridos, Jesus nos disse que somos o sal da terra. Deus certamente que poderia manter a sua retidão neste mundo, utilizando os anjos, ou mesmo sem utilizar a ninguém, pois sendo todo-poderoso, ele não precisa de nenhum ser para fazer qualquer coisa que queira. Jeremias 32, 27, Mateus 19, 26. No entanto, na sua perfeição e como parte do seu plano mestre, Deus decidiu que seremos os responsáveis para que o pecado não tome conta de vez do mundo, até que Jesus retorne e acabe permanentemente com o reino do maligno. Apocalipse 11:15. Quando Jesus nos alertou que se negligenciarmos a nossa função de sal, não serviremos para mais nada, além de ser jogado fora e pisado pelos homens, devemos levar este aviso muito a sério. Muitos falam de querer mais da unção de Deus na sua vida,
mas não estão sequer exercendo a sua função de sal. Ser sal é algo natural que ocorre com todos os filhos de Deus. Ou seja, querendo ou não, já somos sal. O que temos que ter certeza é que não estamos perdendo a nossa capacidade de salgar e nos apodrecendo junto ao ambiente que nos envolve. Verso: e não vos conformeis a este mundo. Romanos 12, 2. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.